Imagina que talvez hoje você está numa fase da vida que você está se sentindo inquieta, talvez, exausta emocionalmente, né, esgotada, daquele jeito que você sabe que não é físico, que não adianta descansar porque você continua meio arrastada pelos dias, né? Talvez você se pegue procrastinando algumas coisas importantes na sua vida e aí isso te faz sofrer, porque você acha que talvez você já estaria anos-luz na frente, já teria conquistado alguma coisa ou resultados em alguma área se você não procrastinasse tanto. Aí vale para qualquer área. Talvez você seja uma pessoa que está numa fase da vida que se sente injustiçada pela vida ou pelas pessoas em volta de você por achar que talvez elas não te entendem, ou talvez elas não te aceitam, ou não te apoiam como você acha que elas deveriam apoiar. Talvez você hoje seja uma pessoa que está presa num looping, né? Assim, de decidir mudar tudo, de fazer todas as coisas de um jeito diferente, mas quando você dá por si, você começa, faz, daqui a pouco você volta porque você estava antes. E aí você fica frustrada, você fica desanimada, ansiosa, às vezes reativa, brigando à toa. Observa se tem alguma identificação aí, se coube para você alguma dessas coisas que eu citei. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Você, mulher, é um ser completo, integral e abrangente, né? A sua vida não é nenhuma dessas 5 áreas de forma isolada. Certo? Você não é só o seu espiritual, nem só seu corpo, nem só seus negócios, nem só seus projetos e nem só os seus relacionamentos. Só que muitas vezes a gente comete o engano de olhar pra gente de forma fracionada e achar que se a gente der uma melhorada só numa dessas áreas vai ficar tudo bem. Né? E aí a gente foca muito naquela área ali que está mais debilitada ou que a gente tem mais vontade de aprimorar e a gente acaba não olhando para o todo. E a gente acaba perdendo as outras áreas. A vida entra em desequilíbrio, em desarmonia, né? Por exemplo, você passa a se dedicar tanto para o seu espiritual que você deixa de lado o físico e seu corpo adoece. Você para de se cuidar fisicamente porque você não dá importância para o seu corpo. Ou então, ao contrário, você foca muito no físico, abandona o espiritual, né? Porque o importante é você ter saúde ou ficar com o corpo bonito e tal, mas isso te gera uma desconexão, um sentimento de vazio interior. Abala as tuas emoções, ou você foca nos seus negócios e deixa os seus relacionamentos, isso é muito comum acontecer. Pessoa que se coloca assim integralmente no trabalho e para de dar tempo e atenção de qualidade para a família, por exemplo, e aí acaba perdendo a família. Ou, né, num outro exemplo, você foca nas suas emoções, foca ali em tratar o seu bem-estar, mas aí você perde de dar atenção para o seu negócio, porque a mente se tornou tão mais importante que o trabalho, o dinheiro deixou de ter importância. Gente, tudo errado. E um dos meus objetivos aqui hoje é mostrar para você como realmente trazer, né, esse equilíbrio, né, essa precisão em trazer todas as áreas para o bem-estar. Todas as áreas para se tornarem abundantes de forma conjunta, de forma integrada. O nome disso é lapidação da autoimagem. O que é autoimagem? Quem é minha aluna de mais tempo já está careca de me ouvir falar sobre autoimagem, né? Tem gente que acha que autoimagem é só o corpo, né? É olhar para a sua imagem e achar que tá bonita e tal, só que não. Autoimagem, no sentido que eu estou falando aqui, de uma forma mais ampla, é você se observar em todas as suas facetas, você de forma integral, em todas as áreas da sua vida. Autoimagem é a forma como você se vê em todas essas áreas, como você interpreta o mundo ao seu redor, né? Interpreta a sua realidade. E num terceiro patamar aqui, como você acha, do jeito que você se vê, que você se encaixa nessa realidade que você entende, que você interpreta. Percebe? Inclusive, a autoimagem ela é tão pessoal porque ela é um ponto de vista seu. É como você se vê, que é diferente de como eu te vejo. Percebe? O jeito como eu me percebo não é a mesma maneira como vocês que estão aqui assistindo essa aula agora me percebem. Certo? Então, às vezes, a gente passa a vida inteira tentando lapidar, aperfeiçoar a autoimagem e a gente acaba criando uma identificação com uma imagem que não é necessariamente quem nós realmente somos, que não é quem você desejaria se tornar. Né? Deixa eu trazer um exemplo mais prático, porque isso é um pouco confuso esse conceito, eu sei que ele é difícil. Imagina que talvez hoje você está numa fase da vida que você está se sentindo inquieta, talvez, exausta emocionalmente, né, esgotada, daquele jeito que você sabe que não é físico, que não adianta descansar porque você continua meio arrastada
pelos dias, né? Talvez você se pegue procrastinando algumas coisas importantes na sua vida e aí isso te faz sofrer, porque você acha que talvez você já estaria anos-luz na frente, já teria conquistado alguma coisa ou resultados em alguma área se você não procrastinasse tanto. Aí vale para qualquer área. Talvez você seja uma pessoa que está numa fase da vida que se sente injustiçada pela vida ou pelas pessoas em volta de você por achar que talvez elas não te entendem, ou talvez elas não te aceitam, ou não te apoiam como você acha que elas deveriam apoiar. Talvez você hoje seja uma pessoa que está presa num looping, né? Assim, de decidir mudar tudo, de fazer todas as coisas de um jeito diferente, mas quando você dá por si, você começa, faz, daqui a pouco você volta porque você estava antes. E aí você fica frustrada, você fica desanimada, ansiosa, às vezes reativa, brigando à toa. Observa se tem alguma identificação aí, se coube para você alguma dessas coisas que eu citei. Porque dentro desses cenários, geralmente, em qualquer um deles, é que muitas de nós desistem dos sonhos, desiste dos projetos de vida e acaba se acomodando no mesmo lugar. Quase como se a gente não se sentisse merecedor ou capaz de viver algo melhor. Parece que assim, o extraordinário que todo mundo fala, né, aquela vida plena, abundante, maravilhosa, fosse só para os outros e não fosse para nós. E aí a gente começa a dar todas as desculpas do mundo para permanecer nesse lugar que a gente está. E as desculpas, gente, estão sempre na ponta da língua. Ah, eu não faço porque eu não tenho tempo. Ah, a fulana consegue porque ela não tem a mesma vida que eu. O ritmo dela é diferente, ela não tem filho. Ela não tem um relacionamento difícil como eu tenho. Ela não tem um chefe que pega no pé do jeito que o meu pega. Ah, mas aquela ali nasceu em berço de ouro, para ela é muito mais fácil. Ah, aquela outra ali, poxa, os pais incentivam, eles não sufocam. Os meus não, os meus, sabe? E por aí vai. A gente dá uma desculpa atrás da outra e todas essas desculpas que a gente dá, que a gente tem na ponta da língua para não assumir o nosso lugar, para não fazer o que a gente deveria e que a gente sabe que deveria estar fazendo, vem por conta de crenças enraizadas. Essa terceirização da responsabilidade, né, para fora, como se os nossos resultados todos fossem por causa do mundo, por causa das circunstâncias, por causa do que outra pessoa fez, é o que nos tira de alcançar. É o que nos rouba a possibilidade de nos tornar a nossa melhor versão. A gente tende a atribuir a culpa do nosso insucesso em certas áreas da vida sempre para o outro, né? Sempre para a circunstância, nunca para nós. Só que o ponto aqui que pega é que, obviamente, as circunstâncias de cada mulher é diferente, né? Cada uma de nós é única e precisa ser vista como única. Cada uma recebeu uma herança ancestral diferente, e aí eu quero dizer emoções, visões de vida, cargas genéticas, recursos intelectuais, atributos físicos, às vezes até recursos financeiros, né? Exposição a diferentes tipos de ambiência, tudo isso nos faz realmente diferentes uma da outra, né? Então, claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio para fazer uma análise, trazer uma fórmula mágica e falar assim, olha, faça isso aqui que a sua vida vai mudar. Não é assim que funciona, cada uma tem um contexto, né? A gente tem que observar essas diferenças sim, mas a gente precisa entender que a autorresponsabilidade, independente de qual seja o nosso cenário, de qual seja o nosso contexto, o nosso passado, ou qual esteja sendo o nosso presente, a responsabilidade de construir o futuro é de quem? É só de cada uma, tá certo? A gente não tem como mudar o que nos trouxe até aqui. Os impactos que a gente veio sofrendo desde a gestação lá na barriga da mãe, tudo que a gente passou na infância, na adolescência, até o momento presente, a gente não tem como mudar, já foi. Já teve muitas sementes que foram plantadas lá atrás, né? E que ainda estão sendo colhidas agora. As consequências estão vindo, se manifestando. Ou talvez até não se manifestou ainda, mas está em processo, né? Porque a semente foi plantada, o processo está acontecendo e daqui a pouco pode frutificar a qualquer momento se você não interferir no processo. Tem como interferir, né? Uma coisa que é certa e unânime para todas as mulheres, independente do cenário de vida, independente do contexto, né, que ela esteja vivendo, é que dá sim para assumir a autorresponsabilidade pelo que vem daqui para lá. Se não é culpa sua o que aconteceu de lá até aqui, mas agora você está ganhando consciência de que você pode escolher o que você quer para frente. Isso não é maravilhoso?
Isso é livre-arbítrio, isso é precisão. Você não é uma vítima das circunstâncias que não tem nada que você possa fazer a respeito da sua vida mais. Você pode. Isso é que é maravilhoso, né? A gente pode escolher o que vai plantar agora para colher depois. E a gente pode, inclusive, olhar para certos processos que estão acontecendo por causa de plantios anteriores, né? E interferir para que as colheitas sejam diferentes do que aquelas que estavam na programação ali. Percebe? A gente pode ainda mudar o que a gente quer que brote na nossa vida, vamos dizer assim. Mas só tem uma maneira de fazer. Presta atenção. Só assim e de nenhum outro jeito você vai conseguir mudar sua colheita e colher uma vida melhor, mais leve, abundante, com resultados e tal. E esse jeito é olhando para dentro. Não é para fora. Não é buscando corrigir o outro, mudar o mundo, mudar as circunstâncias. Não é. É olhando para dentro. É se transformando, como disse Cristo, pela renovação da sua mente. É se observando em todas as áreas da vida, nós listamos 5 aqui. É se observando em cada uma das áreas da vida, o que você pensa sobre isso. Como você se sente a esse respeito. E o que você vai fazer sobre a situação. Isso é assumir autorresponsabilidade. Agora, na hora que você estiver se observando, presta atenção aqui, que isso também muda o jogo, tá? Porque a gente é muito autocrítica. A gente tende muito a vir com um chicotinho e falar, ah, é minha culpa. Ah, meu Deus do céu, socorro, né? Lerê, lerê. Não, não é para pegar o chicotinho. É para você olhar para as suas 5 áreas da vida. Observar o que você pensa e o que você sente sobre cada uma delas, sem julgamento, sem classificar como bom ou ruim o que você sente ou pensa, sem classificar como certo ou errado. Esse não é o ponto agora, tá certo? É para você olhar só buscando compreensão sobre o seu momento atual, sobre o que você está vivendo nessas 5 áreas agora e o que você desejaria realmente estar vivendo nelas. Como que você gostaria que fosse. Então, observa para o que é agora, observa como você quer que seja. E entenda que o que te leva desse ponto do momento para o seu futuro já transformado, para a sua vida melhor, já de bem-estar e frutos melhores, é a sua identidade. Como assim, né? Deixa eu explicar essa questão da identidade. O que a gente realmente é, o que todas nós realmente nascemos para ser, o nosso lugar na vida de filhas amadas de Deus. Você precisa cair essa ficha, fazer esse download. Cair ficha é coisa de antiga, eu não sei a minha idade agora, né? Então vamos fazer download. Hoje em dia é download. Nós somos mulheres que nascemos para viver uma vida plena e abundante em todas as esferas. Esse é o objetivo. Assim como a mulher de Provérbios, ela vive plena e abundante em todas as esferas. Por isso que ela é um exemplo secular a ser seguido. Né? Nós nascemos para exercer a precisão, nós nascemos para transitar, né, na energia criadora e criativa de uma forma a conseguir conciliar os nossos papéis e nós nascemos para ser luz, para refletir essa precisão sobre os outros. A mulher é geradora de vida por si só. Independente de ser mãe ou não, tá? A mulher, ela tem isso de transbordar a vida, de transbordar amor, de compartilhar, né? Então, quando a gente entende que esse é o nosso verdadeiro lugar, essa é a nossa verdadeira identidade, se torna mais fácil da gente compreender o processo que nos leva a viver os frutos dessa identidade. Então, você não nasceu para ser o que você está vivendo agora. Você nasceu para ser o que você vai viver idealmente. Esse lugar próspero, esse lugar de filha, de rainha, porque você é filha do rei. Tem que entender isso. Então a gente precisa trazer para o tempo presente a forma de pensar, sentir e agir da filha de Deus. Da filha amada e abundante que nós nascemos para ser. Isso é o que eu chamo, entre as minhas alunas, de despertar dentro de nós o DNA criativo e criador do Pai que já existe em nós, mas que a gente esqueceu. Porque está adormecido ali por causa da bagagem que a gente está carregando desde gerações anteriores, né? De crenças, de limitações, de maus tratos às vezes, de situações difíceis que geraram talvez traumas, questões.
Isso tudo que a gente vivenciou vai abafando essa nossa memória de filha, percebe? De ousada, de confiante, de que sabe fazer. Vai minando isso em nós. Então, a gente precisa despertar esse destino em nós e trazer ele para o momento presente, para a nossa realidade. Como, Dani? Como que faz para despertar e trazer isso? Lapidando a nossa autoimagem. É dia após dia a gente trazendo, trabalhando ali essa forma como a gente se percebe, essa forma como a gente interpreta as nossas circunstâncias, essa forma como a gente lida com as coisas, trazendo isso para as 5 esferas da vida, tá? De forma consciente, trazendo atenção na intenção do que você quer se tornar. E o meu papel aqui é justamente isso, te ajudar a trazer essa compreensão do como. Como que você vai fazer isso? É um trabalho contínuo esse de lapidação. Não é só porque agora você descobriu, né? Para quem está chegando agora, acabou de saber que você é merecedora disso tudo, que o seu papel real é, né, de criativa, criadora, assim como a mulher virtuosa lá de Provérbios, esse é o seu real lugar. Não é porque você soube disso hoje que você vai amanhã se tornar ela. Não é assim que funciona. É um trabalho constante de lapidação, todo dia. Como se cada dia fosse um degrauzinho que você vai subindo, fosse um algo novo que você vai conseguindo já transformar, uma maneira diferente de ver determinada coisa, de lidar com determinada emoção, de tratar determinada circunstância. O seu nível de compreensão e automaticamente o seu domínio próprio também vão aumentando ao longo dessa jornada, percebe? Conforme você vai colocando atenção de maneira intencional nisso. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente está desatento. O problema é que a gente está desligada, a gente está levando a rotina como se fosse só isso mesmo. E não é só isso mesmo, pode ser mais. Percebe? Você pode mais, só que precisa ser trabalhado de forma acordada, de forma desperta. Não pode ser dormindo no ponto, como se dizia na minha época, né? A gente precisa antenar para o que tem que de fato dar atenção, para o que tem que de fato fazer. Fazer uma analogia aqui, né? É como se, até o momento agora, que a gente estava inconsciente da situação, é como se a gente fosse um bebê na mentalidade, tá? A gente está inconsciente, a gente precisa de cuidado, de orientação, de alguém mais maduro para dar direção e tal. Mas conforme a gente desperta essa consciência, conforme a gente desperta a autorresponsabilidade, é como se a gente tornasse criança. Então, você já sabe um pouquinho de coisa, a criança já é capaz de fazer mais do que o bebê, mas ela ainda não é capaz de fazer como um adulto. Então, ela vai passar pela fase da adolescência, para só depois, quando ela estiver madura no entendimento, ela se tornar adulta. E a nossa autolapidação da autoimagem, ela é um pouco assim. Então, você começa a se lapidar, vai me dar uma coisinha aqui, aí depois você vai conseguir mudar de uma forma mais robusta, e depois mais robusta, e depois mais robusta, entende? Então, existe um processo, a gente precisa compreender que tem um tempo de processo. Não é no estalar de dedos, não é no piscar de olhos. E as pessoas que são imediatistas vão largar o processo no meio e vão voltar para o que estava porque são imediatistas. Porque não sabem tempo de processo, não sabem plantar semente, não entendem que toda colheita depende disso. E é por isso que só, gente, 20% das pessoas do mundo inteiro são capazes de viver uma vida plena. Eu acho até que eu exagerei. Acho que nem chega a 20%. A grande maioria da massa vai levando como dá, do jeito que a circunstância permite, ela não toma frente, ela não assume as rédeas da situação. Percebe? Agora, o ritmo de crescimento, óbvio que é diferente de uma pessoa para outra, né? Uns vão mais devagarzinho ali no seu tempo, outros vão de uma forma mais acelerada e tá tudo bem. Porque o ritmo, ele depende muito de o quanto você de fato está decidido a fazer acontecer. Porque colocar atenção nessa intenção de se tornar uma nova mulher vai requerer que você diga não para muitas coisas que hoje você diz sim. Vai requerer que você mude comportamentos. E às vezes é um ciclo complicado, porque você está ali acomodada talvez numa situação que hoje não tá boa, mas é a situação que você conhece. E tá tudo bem. Porque agora que você está ganhando consciência, você vai ser capaz de se observar. E quanto mais você se observa, mais você desperta. Percebe? Quanto mais você desperta, mais você se observa. E quanto mais você se observa, mais você desperta. E é um negócio que se retroalimenta, só que de forma crescente. Então você hoje está aqui, imagina aqui, é você. E aí você está aqui, ó, se observando e melhorando. Se observando e melhorando. E isso vai crescendo como uma espiral. Então é um ciclo que você observa e desperta, só que cada vez maior. Quase um furacão, né? Daqui a pouco a sua vida tá aí toda em movimento, toda diferente.
Meu papel como mentora de mentalidade feminina, né, é trazer justamente essa visão aqui, tá? É trazer ferramentas para que você consiga percorrer esse trajeto de autolapidação de uma forma acelerada, mais assertiva, que isso seja mais fácil para você, né, para você se tornar essa mulher que flui com leveza, com bem-estar, que realiza sonhos, realiza projetos e que tá indo pela vida.